Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje trago pra vocês tudo sobre o Ben-23, história, poderes e curiosidades e também por que ele dá nome ridículos aos aliens. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Eu só mereço o meu relógio de herói quando eu ajudo outras pessoas. O nosso trabalho é muito importante, não podemos fazer feio. Sim pessoal, isso foi dito pelo nosso querido Ben-23. E por que ele disse isso? Simplesmente pelo fato de que o Ben-23 aprendeu uma grande lição no fim desse episódio e ao decorrer desse vídeo também. Vamos ver nesse vídeo aqui tudinho sobre o Ben-23, desde sua lore, seus poderes, seus aliens e obviamente as curiosidades que vocês tanto amam. O Ben-23 ele tem uma personalidade que de certa forma ele é o mesmo que o Ben Prime quando o Ben tinha 10, 11 anos, mas a diferença é que o Ben-23 não tinha o Vomax para guiá-lo, pois o Max está morto na dimensão 23, e aí o Ben-23 não aprendeu que nem todos os seus alienígenas eram maus e para preencher o vazio deixando pela morte de Max, ele mergulhou na fama e na fortuna. Isso foi um dos motivos para Azimuth quase tirar o Omnitrix dele. Você é rico e ainda não matou ninguém. Pare enquanto dá. Então vamos falar aqui sobre a história, pessoal. O Max Tennyson dessa dimensão morreu na época que o Ben recebeu o Omnitrix. Ele teve que aprender sozinho como usá-lo. Sem o Vomax, ele não tem a moral do Ben Prime e se tornou uma celebridade rica e famosa ao longo dos anos. O Ben Prime até caçou do Ben-23 no episódio, falando que o Vomax impediu ele de se tornar daquele jeito. O Ben-23 tem direitos de filmes, acordos de patrocínio e usa alienígenas para ganhar muito dinheiro. O seu maior inimigo era o Intelectuário, e mais tarde descobrimos que o Intelectuário na verdade era o Azimuth. E ele, Tetrax e até o 77 dessa dimensão são do bem. O Ben-23 aprendeu com o Ben Prime que nem todos os aliens são vilões. É intrigante a filosofia que vem por trás dessa lore do Ben-23. Os criadores pensaram em colocar ele para fazer um paralelo do que aconteceria com o Ben se o Vomax não existisse. E chega a ser intrigante que aquela ideia de que você só aprende a dar valor em alguém depois que perde esse alguém é sugerido na lore do Ben-23. Afinal, é confirmado pelo Derek que ele veria o Vomax se visse os contumélios, e os contumélios mostram aquilo que o ser que os vê mais gostam. Nem o Ben Prime, que respeita e ama profundamente o Vomax, o viu. O Ben Prime viu o Sr. Sorvete, e logo saber que o Ben-23 veria o Max chega a ser muito comovente. No episódio O Mundo Irado do Ben, o Azimuth 23 mandou o Ben-23 para que o Ben Prime seja seu mentor. A princípio isso pareceu que daria errado, mas depois no final do episódio vimos que querendo ou não o Ben Prime conseguiu fazer a cabeça do Ben-23 funcionar e ele aprendeu uma grande lição, que os heróis devem ajudar as pessoas. Agora vamos falar sobre a sua aparência. Em aparência, o Ben-23 ostenta. O cara é o que chamamos de boy, né? Ele é um adolescente de 13 anos e isso foi confirmado por color model dele da Cartoon Network. E também pelo Derek. Ben-23 é caucasiano, magro, de cabelos castanhos, com uma franja jogada para o lado, escondendo parte do seu rosto na altura do pescoço. Tem sobrancelhas grossas, da mesma cor do cabelo, além de possuir os olhos azuis. O Ben escolhe refletir sua quantidade de dinheiro através do uso de muito ouro e acessório. O cara tem drip e é swag, rapaz. Ele veste um colete preto com bolsos azuis sobre sua camisa azul clara, revelando as mangas curtas, uma gravata azul, brincos, calça azul e um medalhão com o símbolo do Omnitrix azul. Ele tem um relógio do herói em seu pulso esquerdo e uma pulseira azul no pulso direito. Ele também tem um anel no dedo indicador da mão direita. O mesmo também usa um ponto no seu ouvido direito, que ele usa para falar com seu agente. Em um auditório de anúncio apresentado e então a viu Ben, ele está vestido com uma camisa preta, uma jaqueta azul e um boné azul para trás. Agora vamos falar sobre seus poderes e habilidades. O Ben-23 é o portador do relógio do herói, o nome que ele deu ao seu Omnitrix, que lhe dá o poder de modificar o seu próprio código genético a fim de se transformar em várias criaturas alienígenas, fazendo dele um alienígena metamorfo. Ao se tornar um alienígena, ele obtém aparência, habilidades e competências e tom que corresponde a esse espécime, bem como parte dos traços psicológicos de tal como agressividade ou intelecto superior, inferior e entre outros. Agora vamos falar sobre nomes bizarros.
Sim, creio que o BM-23 com total certeza é lembrado pelos fãs por duas coisas. A primeira é a cor azul e a segunda é o fato dele dar nomes ruins aos aliens. Mas por que ele faz isso? Essa peculiaridade que diferencia o BM-23 do Ben Prime é simplesmente devido à sua falta de criatividade quando se trata de nomear os seus alienígenas. Enquanto o Ben Prime usa o jogo de palavras inteligentes ao nomear seus alienígenas, os nomes de BM-23 tendem a ser um pouco simplórios e preguiçosos. O Ben Prime ainda aponta que Naniquinho é um nome terrível para a versão do Nanomech do BM-23. Vamos analisar o nome dos aliens que apareceram na série um por um, lembrando que é só os que apareceram, tá? Lagarto gelado, no inglês é Freeze Lizard, logo fizeram uma tradução literal e realmente vemos que o nome é simplório. O nome iguana ártica no original é Artiguana, e Artiguana tem uma mistura e jogado nas palavras que por muito tempo o nome foi escrito erroneamente e muitos fãs escreviam Arctic Iguana, o que é errado. Pra mim, iguana ártica funciona e aparenta ser mais criativo, porque dá mais imponência dizer iguana ártica do que lagarto gelado. Rolador, no inglês é rollaway, ou seja, rolar. Fizeram uma tradução bem literal e até funciona realmente como um nome ruim. É intrigante pensar que o que pode ser extremamente ruim para nós, para os outros não é. Tipo, na Itália o nome do bala de canhão é Rotolone. Ne sei certo? Io credo che tu non abbia mai conosciuto Rotolone. Isso significa rolar. Então para eles o nome que o Ben Prime deu, que é o bom, seria no original um nome ruim. E mano, isso é muita loucura. Mas falaremos dessas opções mais pra frente. Yeti elétrico, tá vendo pessoal? É muito simplório, mas esse nome no original em inglês tem uma jogada legal, que é um pouquinho complicado de falar, tá? Electricity, só muito parecido com Electricity, que seria eletricidade em português. Construtor, Build Guy. Nome original em inglês significa o cara que constrói. Foi para construtor, basicamente a mesma coisa, bem simples. Mega olhos. É aqui que o buraco é mais embaixo e o papo fica louco. Omniverse pecou demais nessas adaptações de dublagem. Mano, em uns episódios de Ben 10 Omniverse, o Mega Olhos é chamado de Mega Olhos. Em outros é chamado de Olhudo. E há de se concordar que Olhudo é um nome horrível e Mega Olhos é legal. Tem uma sonoridade boa e é bem imponente se a gente for ver, né? Eles perderam a chance de colocar o nome do Mega Olhos do Ben-23 como Olhudo, já que pelo menos pra mim não faz sentido nenhum o Ben dizer que o nome Mega Olhos é péssimo. Obviamente no original tem mais senso. Afinal, Mega Olhos não é o literal do nome em inglês. O nome original é A-Guy, ou seja, cara de olho. E dado que o Ben-23 usa bastante de Guy, que é cara, e Man, homem, os nomes de seus aliens é de se pensar que A-Guy é verdadeiramente um nome simplório e não muito criativo. Mosquitão, no inglês é Big Bug, ou seja, grande mosquito. Aqui a gente só usou o nosso jeito de fazer aquele aumentativão da hora, tá ligado? Homem vômito, no inglês é vomit mesmo, ou seja, a tradução literal. O jeito que esse nome é ruim é interessante. É somente a falta de criatividade escolher o óbvio demais. Por que eu digo isso? Porque o nome glutão aqui é glutão, ou seja, ser um comilão, mas no original é upchuck. E o nome upchuck é o trocadilho do verbo upchuck, sinônimo de vomitar, referenciado suas habilidades. Ou seja, percebe como ambos os nomes significam a mesma coisa, mas a criatividade do Ben Prime se estende porque ele pegou um sinônimo mais da hora pra pôr. Apressado. No inglês é speed quick, velocidade rápida, nome que combina com esse contexto de ser ruim, enquanto o nome do Ben é uma jogada inteligente de gramograma. Um gramograma é uma letra ou grupo de letras que podem ser pronunciadas para formar uma ou mais palavras. Tipo, o nome de XLR8 é um gramograma da palavra accelerate, referenciando sua velocidade aprimorada. Algumas traduções do programa usam um gramograma próprio, como o francês AXLR, que pronuncia-se Acceleré, mas a maioria das outras simplesmente usa XLR8 na dublagem oficial, em seu respectivo sotaque, como aqui no Brasil, que a gente pronuncia XLR8. No entanto, XLR8 é sem sentido em qualquer idioma que não seja o inglês, então acaba não fazendo sentido, mas mesmo assim, só ler as letras ainda fica uma boa adaptação na minha opinião, melhor do que criar um nome traduzido e fingir que as letras não existem. No caso, Speed Quick é bem sem criatividade, literalmente velocidade rápida. E existe velocidade não rápida? Tá aí uma questão muito boa aí, vai, manda por essa aí, mano. Então cara, isso não faz muito sentido, tá ligado? Apressado é uma boa adaptação,
Segue ruim igual, mas compreende-se que ele é rápido por ser apressado nas coisas, então é um nome coeso. Seja o que seja, esse princípio do Ben-23 dar nomes poucos criativos é verdade. Toolbox. Cara, sei que a Omniverse deixa de traduzir certos nomes, mas eles não deveriam ter feito isso com os aliens do Ben-23. Não sei vocês, mas eu quando ouço o nome dos aliens em inglês, tem uma sonoridade e profundidade legal. Tipo, eu sei que para os caras lá esses nomes, sim, são ridículos, óbvio, afinal é a língua deles e eles capitam que são zoados, né? Mas pra mim, a sonoridade em inglês fica da hora. Toolbox. É um exemplo caro. É um nome ridículo? Obviamente sim. Significa caixa de ferramenta. Mas sério pessoal, eles deveriam realmente ter adaptado o nome para alguma coisa em BR também. Pois pra mim, Toolbox soa legal, mano. Mas obviamente pros manos de lá é ruim. Fada do sono. Pegou o poder, sono, e pegou o que o bichinho é, uma fada, e criou um nome mais sem criatividade já inventado, mano. Realmente fez pouco caso. O cabuloso dessa adaptação é que ele foge bastante do nome original. No original é Night Knight, e dá pra entender por que não usar o literal. Night Knight quer dizer Cavaleiro da Noite, e pra mim, Cavaleiro da Noite é um nome que parece bobo, mas ainda assim é intimidador. Senhor Macaco, tradução literal de Mr. Monkey, realmente é um péssimo nome, mano. Bolha Técnica, tradução literal de Tecnobobo, referência às habilidades técnicas do alien e a parte bolha porque ele se metamorfa. Enquanto o Ben foi pro óbvio, mas de um jeito mais criativo. Afinal, no inglês, Ultra T é upgrade, ou seja, ele nomeou o bicho que faz upgrades de upgrade. Já em português, Ultra T é a abreviação para Ultra Tecnologia e é um nome bem da hora. Dinamite, outro que não foi mudado de nome, mas quando ele diz o nome parece algo como dinamite. Logo, pode ser uma brincadeira com dinossauros mais dinamites. No geral, é um nome pouco criativo. Fantasma Frio. Cara, é sério, mano. Fantasma Frio. É o óbvio em seu formato mais puro e genuíno. O manual. No inglês é Handman. Há dois significados. Homem-mão e faz tudo. É interessante porque faz tudo e muitas ilustrações são retratados cheios de braços, dando essa moral ao seu nome. Em português, o nome é bem mais ruim, já que o manual é algo relativo a humanos e homem. Trovoada, no inglês é Lightning Bolt, ou seja, volts relâmpagos. Aqui ficou simplório também, já que a trovoada não é nada criativo. E por último, mas não menos importante, o cabeça de sapo. O cabeça de sapo no inglês é Brain Frog, ou seja, é um sapo com cérebro, o literalzão do nome. Mas cabeça de sapo ficou ridículo igual e faz jus também. Então tá, vimos aí e comentei sobre o nome dos aliens do Ben-23 vistos em tela, explicando o contexto, mas vai lembrar que sim, eles são poucos criativos mesmo, e a graça também é essa, né, a lore do Ben-23. Curiosamente, ele não apresenta sentir remorsos ou pensar seriamente em mudar o nome de todos os aliens por conta do Ben achar eles ruins. A ponto de curiosidade, ele mudou o nome do DNA condutoide dele depois de ouvir o nome que o Ben Prime deu, e o alienígena 24 mudou de homem tomada para feedback. Apesar de ter desbloqueado cerca de 50 alienígenas, depois ele disse 90, mas claramente estava mentindo para ser superior ao Ben. Por que Ben 10? Eram só 10 no começo, agora eu já tenho mais de 70. Ah, eu também não tenho 23 aliens, 50, 90. Em seu Omnitrix, o Ben-23 mantém apenas 23 em uso constante, mas afirmado em sua versão de feedback, sempre que ele apresenta um novo alienígena ao público, ele para de usar um dos seus antigos e coloca em armazenamento, a fim de encenar um retorno épico algum tempo depois e atiçar a demanda. Agora vamos falar aqui sobre algumas curiosidades sobre o Ben-23, tá? Como confirmado por Derek, o Ben-23 tem versões de Bigotoid, Arraia-Jato ou Alien X em seu Omnitrix, né? O relógio do herói. Da mesma forma, o Derek diz que não se sabe se ele tem versões do Glutão Turvo, Diamante ou do Idem. O Derek também afirma que se ele tivesse versões aí do Arraia-Jato ou Idem, então seus nomes seria Fish Kite, em BR seria algo como Peixe Pipa e Cop Cop 2. E logo o Idem seria o 2. Cop Cop traduzido é cópia. O Derek também disse que o Ben-23 não parece ter muitos vilões alienígenas. Por exemplo, ele ainda não encontrou inimigos como os Vilgax ou os Friddles. O Ben-23 vive principalmente na cobertura da Torre 23, de acordo também com o nosso querido Derek. Algo interessante que o Matt Wayne explicou e que foi citado antes, mas vale a pena ver de novo, é que a ideia de que Max foi crucial para o desenvolvimento do Ben foi a inspiração para o personagem do Ben-23. De acordo com o Derek, o Ben-23 usou Fright Face, a versão do espantoide dele. Fright Face pode ser traduzido como cara feia, uma vez só, devido ao seu baixo índice de votação.
O Derek também afirma que nem todas as versões alternativas de Ben têm seus próprios nomes exclusivos para seus alienígenas, como o Ben-23. Uma confirmação pra lá de legal que o Derek falou sobre ele é que se o Ben-23 tivesse o Super Omnitrix, ele chamaria de forma Supremad, de Monster Forms, ou no bom português, formas monstruosas. Agora vamos falar sobre os designs revelados pelo Derek. Antes de partir, o Derek nos deixou belas artes dos visuais de alguns dos aliens do Ben-23. Como ele trabalhou no storyboard do original, essas artes variam de pessoa para pessoa no sentido canon da coisa. Por exemplo, a Wiki americana acha que não é canon, já as outras Wikis como BR considera canônico sim. E não faz mal nenhum crer que essas artes são canônicas. Afinal, são sim oficiais porque não foram feitas por um fã, e sim por um diretor de artes de Ben 10 Omniverse. Muitos desses aliens foram revelados pelo Derek, pelo Instagram ou Twitter. E vamos conferir aqui. Bat Dude. De acordo com o Derek, ele foi desbloqueado após os acontecimentos de Um Mundo Irado, o Irado do Ben, parte 2, quando o relógio do Ben-23 e o do Ben Prime sincronizaram, dando a ele acesso a algumas transformações que não estavam em seu arsenal, sem a necessidade de escanear um membro da espécie. O nome Bat Dude, traduzido, seria cara morcego. Lamacento. Vamos lá, pessoal, os Gosmas alternativos aí vem um com cada sabor diferente, tá ligado? O Ben-23 é confirmado ser Blueberry. Lamacento azul do Gosma. Seu projetor antigravitacional está recolorido em dourado. O relojão. Curiosamente, o contratempo do Ben de 11 anos possui uma coloração dourada em todo o corpo, inclusive na parte que originalmente era cinza no símbolo do Omnitrix, o entorno. Pela lógica, o relojão deveria ter a parte em volta do símbolo toda azulada, mas curiosamente possui a mesma cor na parte que contorna as engrenagens. Cachorrodor. Geralmente os aliens cujo tem visual na versão de 11 anos, as transformações do Ben-23 seguem fazendo um recolor dessas versões. Em casos raros, como o Mega Olhos, tem um visual de 11 anos. Mesmo assim, a versão do Ben-23 tem um visual recolor do de 16. O mesmo ocorre com o Cachorrodor, é um recolor de versões de 16 anos e não de 11 anos. Giga Monstro. Esse eu acho que a adaptação BR deixou no literal até demais, ao invés de mudar radicalmente, pois não faz sentido Giga Monstro ser um nome pior que gigante. Afinal, gigante não é um nome criativo, é só gigante. No original é Way Big, que tem todo o contexto de ser muito grande. Acho que nesse caso, a adaptação que mais dominou em BR foi aquele episódio Primus, onde o nome do gigante era Grau Gigante. Bem, o design do Giga Monstro apresentado pelo Derek é só um recolor do gigante. É intrigante que as versões alternativas do Ben, como o Ben Irado, que é laranja, tem o mesmo gigante irado com listras laranjas. O Ben-23 é azul e o Giga Monstro tem listras azuis. Já a versão do Albedo é vermelho e o gigante do mal é acinzentado com listras azuis. O Ben Prime é verde e o gigante tem listras vermelhas. Tigerizer. A arte desse alienígena foi feita em uma transmissão ao vivo com o Derek e seu amigo Daimote, em 2020. Quando esse alienígena foi revelado pela primeira vez no Twitter, o Derek pediu aos fãs que nomeassem Tigerizer ou Tigerator. A primeira escolha acabou sendo a vencedora. Durante a execução do Omniverse, o Derek imaginou essa transformação com pele branca e colocou isso em prática nessa arte. O Derek confirma que, embora a maioria dos apoplexianos tenham pelo laranja, alguns deles podem dar pelo branco e se evoluir em climas mais frios. Esse foi o caso do Tigerize e o Rat do Albedo. Fish Fingers. Traduzido seria dedos de peixe, é um recolor do aquático do Ben de 11 anos. Como o Ben-23 é azul, agora ele tá em uma cor mais ciana e que dá um destaque que, na minha opinião, é muito bonito, cara. Mr. Muck, traduzido seria Sr. Muco ou Sr. Lama. Ele é igual ao Fogo Fato antes de desabrochar. Ele apenas ganha um tom mais azulado, com olhos azuis e o símbolo do relógio do herói. Suas pétalas ficam em um tom azul claro e branco, parecendo bem mais frio. Embora, obviamente, ele não seja gélido, em seus poderes segue iguais, só aparenta aí estar mais frio. Bom galera, então finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá pessoal, suas opiniões aí sobre alguma lore diferente aí sobre o Ben-23. E também se vocês querem que eu traga mais histórias aí de Bens alternativos, tá? Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Eu aprendi que a fama é uma consequência. Agora eu sei, eu faço por vocês toda a minha vida.